E pra gente começar, então, Alice, me conta um pouquinho. Como que a gente confirma a gestação quando há suspeita de que a paciente pode estar grávida? Acho que aqui todo mundo já deve ter recebido uma mensagenzinha de uma paciente com teste de gravidez de urina, perguntando, doutor, é isso mesmo? Tô grávida mesmo, né? Então, acho que isso é muito comum. É um clássico, né? É um clássico. E, às vezes, dá aquele frio na barriga, aquela falta de certeza se aquele teste realmente é verdadeiro. E a verdade é que a maior parte das vezes o teste de urina é super confiável. E se ele vem positivo, muito provavelmente você está grávida, né? Às vezes a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o negativo, principalmente em paciente que não tem o ciclo menstrual muito regular, muito certinho, porque ele pode sim ser um falso negativo. E aí ter um profissional como você que te oriente, isso é fundamental, né? A gente também pode acabar usando o exame de sangue. Eu falo para as pacientes que não é só um teste positivo ou negativo como vem na urina, ele vem um número para a gente. E isso ajuda muito, né? A gente interpretar a situação clínica ali da gravidez em função daquele número, para a gente ter um norte para nos guiar. E, claro, o ultrassom que vem nesse combo aí inicial para a gente fazer o diagnóstico correto da gravidez e como ela está se desenvolvendo. Sandra, fala um pouquinho para a gente o que a gente espera encontrar. A gente sabe que tem um período ideal para fazer o primeiro ultrassom, sim, mas invariavelmente tem pacientes que acabam fazendo um pouco antes, porque não tem certeza, às vezes, da menstruação, né? Então, me conta um pouco o que a gente espera encontrar em cada fase, assim, da gestação, nesse início. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que é importante é dizer que esse ultrassom é pela via transvaginal. Então, tem muita gente que tem dúvida. Mas eu faço pela barriga, eu faço no transvaginal. E é importante a gente entender que nessa fase inicial, o útero ele ainda está na pelve. A gente fala que ele é intrapélvico, então a gente não consegue acessar ele de maneira correta pelo abdominal. A gente até consegue, aquelas pacientes que realmente não querem fazer pelo transvaginal, mas a visão e a identificação das estruturas, ela não é igual quando a gente faz transvaginal. E aí, o que a gente vai encontrar, né? Então, eu gosto de brincar com as pacientes que, do mesmo jeito que a gente não espera que uma criança um bebê de 6 meses fale mamãe e saia andando, no ultrassom transvaginal a gente também precisa ter paciência para esperar as coisas acontecerem no tempo certo. Então, por volta de 4 semanas de atraso menstrual, que é quando elas acabam chegando para fazer o ultrassom, né? Quando elas fazem o teste, descobrem que estão grávidas, a gente só vai ver o saquinho gestacional, que é a casinha onde mora o bebê. Mais ou menos na 5ª semana de gestação, aparece a vesícula vitelínica, que é a estrutura que vai nutrir o bebê até por volta de 12 semanas, quando a placenta se forma. E essa vesícula vitelínica, então, ela funciona como restaurante do bebê. E aí eu falo que só depois que tem casa e comida que o bebê chega, por volta da 6ª semana de gestação. E aí a gente ainda tem que ter paciência para esperar o bebê crescer mais um pouquinho, geralmente a partir de 2 milímetros, é que a gente vai ver o batimento cardíaco. Então, às vezes a paciente vem para fazer o primeiro ultrassom, porque pode, como você disse, não ter certeza da idade gestacional, e para a gente ter, né, saber que a gestação está no lugar certo, que ajudar a ter uma ideia melhor de quanto tempo está aquela gestação. Mas nem sempre, quando ela chega, a gente já vai ver o bebê com um coraçãozinho. Às vezes a gente só vai ver o saquinho gestacional, a vesícula, e a gente, com o tempo, vai esperando as estruturas se desenvolverem. Ótimo. A Alice estava falando que a gente interpreta o exame, né, quando ele chega ao beta-HCG quantitativo, principalmente, né, porque a gente vê um número. Sandra, conta pra gente, a partir de que valor de beta-HCG quantitativo que a gente espera encontrar em uma imagem dentro do útero? Porque eu acho que é uma dúvida que pode surgir por aí, né? Vi um beta, frequente, né? O que eu faço com esse resultado? Tá com 150 de beta-HCG. Você acha que dá para ter alguma coisa dentro do útero nesse valor? Não vai ter nada. Não vai ter nada, ótimo. Então, a gente precisa ter um beta pelo menos de 1000 pra gente identificar o saquinho gestacional, que é aquela casinha do bebê. Mas, às vezes, a medicina não é uma ciência exata. Então, às vezes, não vai estar lá com 1000. A gente pode esperar até 2000 para o saquinho gestacional aparecer. Então, o ideal, às vezes, dá muita ansiedade de já sair fazendo ultrassom, já quero escutar o coração. Mas o importante da gente fazer o beta é para a gente ter ideia de quanto ele tá. Só a partir de 2000 que a gente vai ter imagem de saquinho gestacional intraútero. E aí tem alguns pontos, né? Então, com mais ou menos um diâmetro médio ali do saco de 10 milímetros, é que a gente vai esperar ver vesícula. E aí, depois disso, alguns dias que a gente espera ver o embrião. Aí o embrião precisa ter pelo menos 2 milímetros para a gente ver o coraçãozinho. E aí a gente tem alguns cortes que a gente vai utilizar para saber que a gestação está desenvolvendo da forma adequada. Muito bem.
E no mundo ideal, né, gente, assim, o que a gente considera como mundo ideal é que a gente comece a acompanhar essa paciente no período pré-concepcional. Que a gente vai conseguir rastrear algumas doenças importantes, prevenir riscos, fazer uma suplementação adequada, mas a gente sabe que essa não é a realidade e uma grande parte das pacientes vai começar o pré-natal até tardiamente. Então, se a gente puder deixar um recado agora nesse momento, é também assim... Descobriu que está grávida, mesmo que você não passou nessa avaliação pré-concepcional, procure uma avaliação médica, né, para poder te acompanhar. E no mundo ainda, assim, o que seria adequado seria começar o pré-natal até mais ou menos a 10ª semana de gestação, né? Assim, seria um momento, pelo menos, considerado como adequado.